Bem, pessoal, nós vamos falar sobre o assunto origem da vida. Eu resolvi começar pela origem da vida para a gente dar assim uma continuidade e estabelecer melhor uma conexão com o próximo assunto que é sobre a evolução, tá bem? Bem, então ao se falar em origem da vida, nós logo questionamos, né? Que se eu falo em vida hoje eu estudo um ser vivo já evoluído. Bem, mas vejamos, a evolução é um processo no qual ocorrem mudanças, né? Transformações dos seres vivos ao longo do tempo, ao longo da vida, vamos dizer assim, ao longo de milhares e milhares de anos, para originar novas espécies. E óbvio que muitas mudanças tiveram que acontecer para que as espécies pudessem continuar existindo até os dias atuais. Sendo assim, falar da evolução fica mais fácil, né? Porque o ser vivo já existe e ele está passando por uma mudança. Mas o interessante, o significativo aqui é saber como que tudo isso começou? Porque quando eu falo do ser humano hoje, do ser vivo hoje, como que tudo começou? Será que foi sempre assim? Será que já era assim? Ou o que eu tenho que compreender, né? Eu tenho que saber como tudo isso começou, porque hoje eu sei que existe uma diversidade de vidas, de animais, de vegetais, e quando nós também falamos sobre essa diversidade de vidas, nós temos que pensar que já existiram pessoas que acreditavam, eram adeptos, né, da teoria do fixismo. O que era o fixismo? Eles acreditavam que os primeiros seres vivos surgiram de uma vasa marinha. E que esses seres vivos, óbvio, podiam ter sido criados por Deus, mas eles eram como imutáveis, né? Então não existiria nenhuma mudança neles. Eles eram da forma que foram criados. Então, vejam bem, os adeptos do fixismo acreditam no quê? Que Deus que criou, mas que os seres são imutáveis. E nós temos hoje já para discutir sobre esses seres vivos que foram criados, esses seres vivos que foram originados, eles passam também, ou passaram, né? Passaram por muitas mudanças, os que existem atualmente, e vamos continuar sofrendo mudanças. Neste caso, então nós somos adeptos o quê? Da teoria transformistas, ou seja, da teoria dos evolucionistas, ou seja, evolucionismo. Não deixo de acreditar que foi Deus que criou, mas que os seres não são imutáveis como os adeptos do fixista, mas então somos adeptos da teoria transformistas. Bem, dentro das teorias fixistas, então, nós temos o criacionismo. Que é o criacionismo? Que Deus que é o criador, que é o Deus que é o gerador de todas as espécies. Os espontaneísmos. Os seres foram originados de uma matéria inerte. Surgiram assim de uma matéria de um ser inanimado, de coisas mortas, né? Ou existem aqueles também que são os adeptos da teoria catastrofismo. Estes acreditam que ocorreram catástrofes, né? E no meio destas catástrofes ocorreram então também algumas intervenções divinas. Bem, em se tratando da origem da vida, nós temos que pensar o seguinte, que até o século XIX acreditava-se que os seres podiam surgir espontaneamente através de uma matéria não viva. Como assim? Quando nós falamos hoje, olha, tem um tomate que está podre aqui. Puxa, passa alguns dias, esse tomate está com alguns vermes sobre ele. Então, de repente, eles poderiam acreditar, como acreditaram, que os vermes sobre aquele tomate foram originados daquele tomate que entrou em estado de putrefação. Então, esses seres vivos, essas larvas, foram originados da matéria já não viva, que era o quê? O tomate podre, né? Hoje nós sabemos que os seres vivos originam outros seres vivos e isso se dá através do mecanismo de reprodução. Porém, nós temos também as teorias da biogênese,
brigando com a abiogênese. O que é a abiogênese? Ela acredita, né, que os seres vivos eram originados a partir de matéria não viva, enquanto que a biogênese acredita que os seres vivos são originados de outros que têm vida. Por isso que é biogênese versus a abiogênese. Bem, mas para explicar como tudo isso começou, nós temos que lembrar da teoria de Big Bang, né? O que é o Big Bang? Todo mundo sabe que fala sobre aquela explosão da matéria, né? Há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, tínhamos lá uma massa, uma grande poeira, né? E aquilo lá então se fragmentou, aquela aglomeração, e as partículas então deram origem aí a as vidas. Porém, nós também temos que lembrar que o Sol é uma das estrelas, né, dentre várias, e já existe há 5 bilhões de anos atrás. Nada mais é do que também uma aglomeração de fragmentos que estão como em expansão, e isso se deve ao quê? Ao calor pela reação de hidrogênios com liberação do gás hélio. Já a Terra nada mais é do que uma aglomeração dessa mesma matéria, existindo já aí aproximadamente há 4 bilhões de anos, portanto uma bola de fogo, né? E ela aumenta realmente de tamanho devido ao quê? A retenção desses gases que compunham aí a atmosfera primitiva, né? Então nós tínhamos o hidrogênio. O vapor d'água, o metano, né? Então, fala-se sobre essa formação da nossa Terra. Porém, a teoria da abiogênese, que foi criada por Aristóteles, ela afirmava que as espécies surgiam por espontaneidade, surgiam de um princípio ativo, surgiam da matéria morta. Então, esses organismos, eles podiam surgir de uma massa inerte, uma massa morta, que deveria dispor de um determinado princípio ativo. Foi daqui, então, que Helmont, né, ele até deu uma receita de como conseguir ratos com camisa suja, com alguns grãos de milho e que deixássemos lá por alguns dias num canto escuro. E aí, depois de tudo isso, iria surgir ratos. Foi daí que reforçou, então, essa teoria da abiogênese. Portanto, lá no meados do século XIX, acreditava-se que os seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Hoje nós sabemos que é através da reprodução. Foi daí que se adubou essa discussão entre biogênese e abiogênese. Mas, em se falando de origem da vida, nós temos aqui os defensores da abiogênese. E deste lado nós temos os críticos dessa hipótese, que acredita que os seres vivos surgem espontaneamente a partir da matéria não viva, até porque ela apresentaria, no caso, de acordo com a crença deles, de um princípio ativo. Tivemos Hellman, Newton, Aristóteles, William, Isaac Newton, René Descartes. Bem, então o que acontecia aí? Por exemplo, Van Helmont, ele sugeriu o seguinte: coloca-se num canto sossegado, camisas sujas, né? Que não esteja iluminado. Coloque-se lá também uns grãos de milho, pode-se colocar queijo e aguarda-se 21 dias, surgirão ratos. Todos sabem que o rato ele tem hábito noturno. Todos sabem que o rato ele gosta de sujeira. Então, o ratinho certamente saiu para se alimentar dos grãos de trigo, pegou lá a camisa suja de suor, que eles achavam que era o princípio ativo. Ali esse rato começou a comer, ali a fêmea, né, ela foi fecundada e ali ela usou para fazer a camisa suja para fazer o seu ninho e depois de 21 dias, então eles conseguiram o quê? Os ratos. Como podem observar, então, Hellman ele estava defendendo o quê? A hipótese da abiogênese. Já nós tivemos, no caso também, Francesco Redi. Francesco Redi, o que ele fez? Ele tentou rebater essa hipótese da abiogênese.
Francesco Redi, ele colocou dentro de frascos pedaços de carne, como podemos observar aqui. Alguns deles ele tampou com uma gaze para impedir o contato dos animaizinhos, dos artrópodes com os alimentos, e o outro ele deixou aberto. Dedução: passado alguns dias, esse que ficou aberto já estava repleto de larvas, né? Esse que estava fechado não teve contato com os insetos, então não apareceram as larvas aqui. Então ele estava derrubando quem? Essa hipótese da abiogênese, dizendo que, olha, neste recipiente os animais não tiveram contato com a carne, então não apareceu seres vivos aqui. As moscas puseram os seus ovos, os ovos eclodiram e formaram as larvas, e as larvas reinam sobre estes alimentos. Então, ele estava fazendo o quê? A defesa da hipótese da biogênese. Ele estava tentando derrubar a abiogênese. Então, ele é um crítico da abiogênese. Bem, já no início, aliás, nos meados do século XVII, descobre-se então que a existência dos micróbios. Com isso, reanima-se totalmente a hipótese da geração espontânea, ou seja, a geração da abiogênese, que eles acreditavam que os seres vivos surgiam assim da matéria do nada, né? Como por de forma espontânea. Foi daí que John Needham realizou um experimento. Ele colocou suco, caldo de carne dentro de um balão, dentro desse Erlenmeyer, e ele aqueceu. Ele aqueceu, porém, passado algum tempo, surgiram novos micro-organismos aqui. Bom, sendo assim, ele estava fazendo o quê? A defesa da abiogênese, né? Ele colocou aqui o caldo nutritivo, ele levou para aquecer e depois de um certo tempo, aqui ele estava totalmente contaminado, né? Reapareceram os micro-organismos. Então, ele faz o quê? Uma defesa da abiogênese. E aí o que foi interessante é que Lázaro Spallanzani realizou o mesmo experimento de Needham. Ele aqueceu o caldo, ele aqueceu esse suco nutritivo, mas ele aqueceu muito bem e ele vedou. E aí o que aconteceu? Não reapareceu nenhum micro-organismo. Bom, veja bem, aí nessa ocasião, então, a coisa complicou, né? Por quê? Porque Needham fazia uma defesa e Lázaro Spallanzani realizando o mesmo experimento que Needham tentava, então, derrubar essa hipótese da abiogênese. E ele dizia, então, o que Needham disse? Claro, você aqueceu tanto esse caldo que você matou o princípio ativo, né? Bom, e aí ficou uma briga, portanto, entre esse Needham, que não ferveu, e o Spallanzani, que ferveu, né? Com isso, ele estava destruindo o princípio ativo, o que foi chamado também de força vital. Bem, e aí, gente, com esse experimento que foi bacana, é que foi aproveitado essas informações para intensificar o que? Dentro da indústria, os produtos enlatados, né? Porque fervia bastante e aí eles logo não se contaminavam, tá certo? Bom, lá no final do século XVIII, eles descobriram que esse gás, o oxigênio, era essencial para a vida, né? Obviamente, passou a ser um grande ponto de apoio para quem? Para os abiogenistas, que acreditavam que a matéria era originada da matéria bruta, que eles argumentavam que o aquecimento prolongado e a vedação hermética excluíam o oxigênio, que era extremamente necessário para a geração espontânea e a sobrevivência dos seres vivos. Bem, então, temos aí uma grande disputa travada entre biogenistas e abiogenistas. Os abiogenistas, né, eles diziam o quê? Que a presença do ar fresco era fundamental para a geração espontânea da vida. Já os biogenistas diziam que o ar era necessário, era uma fonte de contaminação dos caldos. Certo? Bom, e foi daí então que a Academia Francesa de Ciências, né, na época,
deu um prêmio a quem apresentasse o experimento definitivo sobre essa questão. Foi daí que Louis Pasteur, né, que viveu aí de 1822 a 1895, ele realizou um experimento com o pescoço de cisne. Ele pegou um balão de fundo chato, com o seu pescoço aqui, ele aqueceu e ele, aquecendo esse gargalo, ele entortou, fazendo com que ele ficasse assim, olha, como um pescoço de cisne. O que ele fez? Colocou caldo de carne aqui dentro, um suco nutritivo e aqueceu, ferveu. À medida que foi fervendo, gotículas de água ficaram retidas na parede desse gargalo e ele deixou aberto isso daqui. Quando ele desligou aqui a chama, passaram-se vários dias, esse caldo não foi contaminado. Não foi contaminado porque, à medida que entrava o ar com as partículas, eram retidas pelas as gotículas de água do vapor que estavam nas paredes desse gargalo. Com isso, ele comprovou que, à medida que ele ferveu isso aqui, ele esterilizou, por isso que não apareceu nenhum organismo vivo aqui dentro. Bom, mas na época o pessoal quis contestar, então o que ele fez? Ele ficou tão enfurecido que ele quebrou com um golpe seco esse pescoço do gargalo aqui, e aí os micro-organismos adentraram e contaminaram e se desenvolveram, proliferaram dentro desse caldo novamente. Gente, foi com esse experimento que Louis Pasteur ele põe por terra a teoria da abiogênese, certo? Bom, e a biogênese, portanto, então, ela ficou aí comprovada, né, que os seres vivos, eles são originados a partir de quem tem vida. Pasteur, portanto, comprovou isso, né? Todo ser vivo origina-se de um outro através da reprodução. Mas ainda tem uma discussão, né? Se o ser vivo existe, se um ser vivo origina o outro, como seria este primeiro ser vivo, né? Como saber sobre esta sua origem? E vai ser então através das nossas próximas aulas que a gente vai trabalhar esse nosso conteúdo, certo? E agora?